O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, mandou suspender até quarta-feira que vem a instalação da comissão especial que analisa o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que seria comandada essa comissão especial por políticos de oposição. A suspensão vale até que o plenário do Supremo se pronuncie sobre a lei que define o rito do processo de impeachment. Nós vamos ao vivo a Brasília com o Heraldo Pereira. Heraldo, boa noite. O Supremo, Heraldo, paralisou os trabalhos da Câmara ao final de um dia no qual o governo sofreu uma derrota pesada. Existe a possibilidade dessa derrota ser revertida? Olha, estaremos agora à espera do que dirá a Suprema Corte. Antes de irmos ao tema, boa noite, William, boa noite especialmente a você, que para nós do Jornal da Globo é sempre sinal de prestígio com a sua audiência. A oposição estava comemorando um resultado ruim para o governo quando o jogo parou. Esta foi a decisão judicial. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, já analisava uma ação do PCdoB, aliado do governo Dilma, sobre a interpretação dada à lei do impeachment na Câmara. Hoje, o partido pediu liminar para suspender tudo até o Supremo julgar se são legais. O rito para a escolha da comissão, que analisará o pedido de abertura de processo de impeachment e também a existência de 2 chapas de integrantes da comissão. Na quarta-feira, o ministro leva o caso para o conjunto de ministros do Supremo julgar. Esta decisão judicial já repercutiu na Câmara. Nós esperamos que o Supremo restabeleça a ordem, chame o feito à ordem, estabeleça o rito desse processo. Nós estamos preparados para enfrentar o debate público com a oposição. Portanto, eu considero que foram decisões acertadas e preservam a Constituição e as regras do processo democrático. A votação foi legítima, dentro das regras constitucionais e legais da Lei 1079, que trata dos crimes de responsabilidade, e respeitando o regimento interno da Câmara Federal. Para mim, não há dúvida de que o processo foi absolutamente legal. Qualquer questionamento será, com certeza, referendado pela Corte Constitucional, no caso, o Supremo Tribunal Federal. Com a decisão judicial, ficam mantidos os atos sobre o impeachment praticados na Câmara até aqui. Entre eles, a derrota do governo na primeira votação para a escolha dos integrantes da comissão especial. Houve uma rebelião na base aliada e, como se tratava de eleição, líderes de partidos que indicaram nomes da confiança do Planalto foram derrotados. O plenário elegeu a chapa oposicionista por 272 votos a 199, ao fim de um dia de muita tensão. Voto secreto não é admitido, muito menos chapa avulsa. Quem tem mais questão de ordem? Porque não cabe manifestação. Inúmeros deputados estão na porta da cabine sem deixar que outros possam votar. Eu quero votar de manhã. Não estou nem te tocando aqui. Não estou nem te tocando. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O que é isso aí? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui, rapaz? Você tá achando maluco? Não tem verbo, não? Não tem verbo, não? Não tem fala? E nós vamos ficar aqui o tempo que for necessário. Essa votação nem que fique até às 5 da manhã de amanhã. Chapa 2, 272 votos. Chapa 1, 199 votos. É o resultado, eleita a chapa 2. Heraldo, deixa eu voltar um pouquinho lá para o começo da sua participação e ao que dissemos no início do jornal sobre a judicialização da política brasileira. O Supremo acaba ficando responsável por decisões políticas importantíssimas. Como é que você, Heraldo, que é um especialista nessa questão, enxerga a participação do Supremo? Política ou meramente técnica? Olha, o Supremo é chamado por culpa dos próprios políticos. O Judiciário só age quando é provocado. No caso do Supremo Tribunal Federal, a decisão que paralisou o pedido de abertura do processo de impeachment na Câmara por liminar do ministro Edson Fachin não é um caso isolado.
O PCdoB voltou à carga hoje para conseguir a medida liminar. Agora, é bem comum na Câmara ou no Senado termos parlamentares recorrendo ao Supremo, mesmo quando estão em jogo questões internas da atividade legislativa. O Supremo vai dizer se é esse o caso. E nesse cenário, entre ambientes judiciário e político, não passou sem ser notado por ninguém, aqui nesta Praça dos Três Poderes, um outro ingrediente de inquietação. A anunciada disposição do senador Delcídio do Amaral, que era líder do governo e que está preso pela Lava Jato, de fazer um acordo de delação premiada e colaborar com as autoridades que investigam o escândalo da Petrobras. A tensão só aumenta, William. Bastante, Heraldo. Muito obrigado. Boa noite para você em Brasília.